oficialmente. Boa noite. Eu sou Camila Tribes, eu faço doutorado em Ciências Sociais na Universidade Federal da Bahia e tenho pesquisado as conexões políticas, né, dos grupos que lideraram mesmo o processo de independência de Timor-Leste, assim, então a partir de uma perspectiva de uma teoria decolonial, pós-colonial, e pensando em conexões, né, então, hoje aqui eu vou apresentar um pedacinho, que são as conexões, então, a partir das casas de estudante, que foram estabelecidas em Lisboa, né, na época metrópole colonial, mas também tentando puxar aí algumas conexões, principalmente com Indonésia e Vietnã, pensando nessa circulação das ideias mesmo, né, entre as lideranças anticoloniais naquele momento aí da década de 70. Então, como eu tinha comentado, né, eu fiz uma apresentação bem breve, assim, mas para a gente ir depois conversando e pensando aí nos desdobramentos políticos e teóricos, assim, das questões, né. Então, eu vou trazer 3 pontos, basicamente, né. A primeira é a questão das casas de estudante mesmo, então, explicar um pouquinho como é que essas casas se formaram, qual foi a importância política dessas casas para os processos de independência das ex-colônias portuguesas, e aí, em especial, para Timor-Leste, né. Essa conexão e essa circulação das ideias revolucionárias de esquerda, aí, tanto em relação aos países africanos quanto aos países asiáticos, né, e aí pensar nessa viagem das teorias ali, a partir desse conceito do Said, né, principalmente nesse texto que ele fala, que ele revisita, na verdade, né, essa teoria que eu acho que dá uma reflexão bacana para a gente pensar as possibilidades das teorias europeias fora do lugar, né, então, nos contextos revolucionários, nesses contextos aí de independências, de anticolonialismo, né. Aí trouxe só um mapinha para a gente relembrar, né, um pouquinho. Timor-Leste está aí numa metade de ilha, né, dividindo aí uma ilha com a Indonésia, e a gente costuma dizer que Timor-Leste fica aí espremido entre 2 gigantes, porque de um lado tem a Indonésia, esse arquipélago enorme, com 200, quase 250 milhões de habitantes, e uma potência econômica regional, né, e do outro lado, a Austrália, né, que faz fronteira ali no Mar de Timor, então, ao sul de Timor, faz fronteira ali com a região de Darwin, na Austrália, e aí com isso a gente tem todo um debate, uma disputa, né, de petróleo, gás, que justamente naquela época, final da década de 60 e começo da década de 70, descobriram ali reservatórios de petróleo e gás, então isso tem aí também implicações importantes nessa geopolítica, né. E aí, a Casa dos Estudantes, né, eu vou começar com a Casa dos Estudantes do Império, especificamente, que qual era a ideia, né, então só fazendo um contexto histórico bem rapidinho, né, Portugal foi um dos últimos países a admitir que precisava, né, se desfazer, digamos assim, dos seus poderes coloniais e abdicar de suas colônias, vinha sendo pressionado desde o final da Segunda Guerra Mundial, né, outros países como França, Alemanha, Inglaterra também foram passando por esses processos das guerras anticoloniais, mas Portugal, como estava passando por uma ditadura fascista que sobreviveu ao pós-Segunda Guerra, acabou segurando, né, esse poder colonial por mais tempo, mas com os discursos renovados, né, então falava que era um país multicultural e multicontinental, que o Portugal era o mesmo do Minho ao Timor, então Timor sempre como a referência, né, do lugar mais longínquo, e até o Monte Ramelau, que é a montanha em Timor-Leste, como sendo o ponto mais alto do Império Português, então toda uma criação de um discurso, né, dessa suposta cidadania igualitária de todos nesse lugar de Portugal, né, que a gente sabe que obviamente, era só um discurso para manter o seu poderio colonial,
Mas isso precisava ter algumas ações práticas, né, para demonstrar essa suposta cidadania igualitária. Então, uma das políticas era baseada na educação, né? E hoje em dia a gente sabe que isso não deu certo em lugar nenhum. A França tentou fazer a mesma coisa e formou todos os seus líderes revolucionários também contra si própria. Mas a ideia era levar lideranças das colônias para estudarem em Portugal e serem, então, cooptadas pela ideologia colonial e voltarem para os seus territórios e serem parte da administração colonial. E aí é super interessante pensar, porque, assim, sempre causa estranhamento até, né? A gente não está acostumado a lembrar que Portugal teve uma colônia no Sudeste Asiático, né, por tanto tempo, até 1975, mas o Timor sempre foi muito periférico, mesmo no sistema colonial português, que já era um sistema colonial periférico. Então, assim, é a periferia da periferia, pensando num sistema, né, político aqui de poderes globais. E aí, por exemplo, uma primeira geração que foi para essa casa dos estudantes do Império, que era a casa que recebia esses estudantes das colônias em Lisboa, e depois teve uma sede no Porto e outra em Coimbra também, alunos, por exemplo, de Angola e de Cabo Verde já iam desde a década de 50. E os timorenses, de 1950 a 1973, tem registro de apenas 12 estudantes timorenses nessa casa. E ainda assim a gente não sabe, porque os registros eram muito precários, né? A gente não consegue saber se realmente eram timorenses de origem, de fato, étnica, né, da ilha, ou se eram filhos de militares portugueses que nasceram em Timor-Leste e se utilizavam dessa prerrogativa para poder morar na casa de estudantes, por exemplo, né? Então, são dados muito duvidosos. E aí é só na década de 70 que esses estudantes timorenses começam a, de fato, ir estudar em outros lugares, né? E aí eu vou destacar aqui duas coisas que eu acho que é interessante para a gente pensar esse contexto. E aí, fazendo as relações, acho que depois é legal a gente pensar as relações, os tempos, né? Por exemplo, os tempos da Revolução Chinesa, das questões ali do Vietnã e da Indonésia, mas em Timor tem um levante em 1959, que é chamado Levante de Viqueque, e que é o primeiro, é o segundo levante anticolonial, mas o primeiro tinha sido em 1912, então era um outro contexto histórico, né? Mas em 59, então, tem esse grande levante anticolonial, organizado por lideranças locais, né? Então, as famílias consideradas nobres, né, nas etnias locais. Timor-Leste, a gente já conversou isso aqui provavelmente daquela vez que o Daniel apresentou, mas só para contextualizar, Timor-Leste tem mais ou menos 32 etnias, numa ilha super pequena, então uma fragmentação étnica e linguística muito grande, né, que é algo que se vê também na Indonésia, né, esse lugar dos arquipélagos tem essa questão, né, da separação mesmo étnica e linguística bem forte. Então é isso, o Timor tem 32 etnias hoje em dia, os registros ali chegam a contabilizar às vezes até 50 línguas diferentes, e alguns desses líderes étnicos se juntaram em 1959 contra Portugal, porque, né, estava ali essa onda, digamos assim, essa primeira onda anticolonial acontecendo, mas a revolta foi massacrada, inclusive com a ajuda de um exército vindo de Moçambique, né? Então, essa conexão pelo Oceano Índico também sempre acontecendo. E aí, a década de 60, ela fomenta algumas discussões, algumas lideranças em Dili, né, na capital principalmente, pensando, escrevendo e discutindo sobre a questão nacional timorense, mas ainda muito restrito, com a polícia política portuguesa atuando de forma forte, assim, né? Então, por exemplo, em 69, se não me engano, de 69 para 70, um desses líderes, o José Ramos Horta, que hoje é presidente do país, foi exilado em Moçambique, porque ele tinha escrito, né, um artigo que desagradou o governador português na província na época, e foi exilado para Moçambique.
Mas essa circulação acabava fomentando também um encontro desses líderes timorenses com o contexto político dos outros lugares, né? Então, era comum a troca, principalmente com a Indonésia, obviamente, pela proximidade, mas então, outros jovens conseguiram estudar, por exemplo, em Angola, em Luanda, principalmente, então tinha aí essas conexões. Esse líder específico, que tem uma atuação muito importante, que é o Ramos Horta, que foi exilado em Moçambique, ficou 1 ano em Moçambique exilado, depois retorna. Então já tinha essa circulação, mas aí é a partir de 1973, já no declínio total, né, da ditadura portuguesa, que os timorenses começam a receber bolsas de fato para irem estudar em Portugal, né, nessa última tentativa aí de formar uma elite colonial que fosse simpática ao governo português. E aí, com isso, ao mesmo tempo, né, a Casa dos Estudantes do Império estava também sofrendo uma série de repressões em Lisboa, principalmente, porque aquela primeira geração, né, principalmente dos países africanos, que morou na Casa dos Estudantes do Império, acabou entrando em contato com as teorias revolucionárias que estavam circulando. Então, começaram a ler autores marxistas, começaram a saber, por exemplo, sobre a Revolução Chinesa, sobre a Revolução Russa, e isso começou a fomentar aí uma série de iniciativas de formação de partidos comunistas, de organizações estudantis. Essa é uma das fotos, né, da casa, que até os meninos botaram ali na divulgação, né, da Casa dos Estudantes do Império. E aí eu trago aqui uma ideia para a gente pensar nessas conexões, assim, e pensando bastante essa ideia do sul global, né, essa tentativa que a gente faz de juntar as possibilidades do Sudeste Asiático com a África e com a América Latina. Tem um sociólogo que pensa, ele está pensando, na verdade, a sociologia do boy nos Estados Unidos em conexão com os países africanos. Mas ele usa essa ideia de redes intelectuais insurgentes, que eu acho que faz muito sentido para a gente pensar essa galera que não tinha espaço na Europa, não tinha espaço nos lugares, né, mais tradicionais de atuação política europeia, ou nos Estados Unidos, e passa a circular no Sul, no que hoje a gente chama, né, de cooperação Sul-Sul, e na época, né, aquela lógica do terceiro mundo, e então vai formando essa rede de intelectuais que vão se organizando e se ajudando e formando, de fato, uma solidariedade internacional muito forte. E aí, no caso de Timor-Leste, é sempre muito específico, pensando no contexto do Sudeste Asiático, por ser a única colônia portuguesa, né? Então, a gente tem ali, se a gente for pensar, a Indochina muito conectada com a França, mas a França também fez isso, de levar seus líderes, né? Ho Chi Minh estudou na França e tudo mais, mas Portugal acabava ficando nessa periferia dos poderes coloniais, e Timor-Leste é a periferia da periferia, como eu falei antes, né? Mas essas redes desses intelectuais e dessas lideranças políticas aconteciam. Então, eu mobilizo também um pouquinho esse conceito de redes intelectuais insurgentes para a gente pensar aí nessas possibilidades de diálogo, né? E aí a Casa dos Estudantes do Império, especificamente, tem uma história muito interessante, porque é isso, ela surge de um projeto colonial, de fomentar essa elite política, de fomentar essas lideranças que iam ser favoráveis ao colonialismo, e acaba revertendo, né? Acaba, na verdade, formando as grandes lideranças revolucionárias anticoloniais. Então, no caso aí das colônias portuguesas, a gente tem todos os líderes, praticamente, dos países africanos estudaram ali, então, Agostinho Neto, Amílcar Cabral, Samora Machel não morou na casa, mas teve conexões com a casa, então os líderes de Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, moraram ali na Casa dos Estudantes do Império. E tem uma questão também que eu estou tentando trazer bastante na tese, assim, que é esse intercâmbio cultural, esse intercâmbio como se fosse alargar os horizontes, né? Porque é isso, Timor-Leste é uma metadezinha de uma ilha, como eu falei antes, né? Exprimida ali entre
duas lógicas muito diferentes, linguística e culturalmente também. Então, estar com pares, né, de outras culturas, de outras lógicas, as pessoas que eu tenho entrevistado têm falado muito isso. Nossa, eu saí de Dili em 1973, que só tinha 2 ruas e as árvores bonitinho, uma cidade super pequenininha, e passei por Londres para chegar em Lisboa, e aquele mundo enorme que se abriu na minha frente, e eu entendi que tinha muito mais para estudar, muito mais para conhecer, muito mais para fazer. Então, essa fala é muito recorrente nessas lideranças, né? Eu tenho entrevistado mais as mulheres, mas na autobiografia dos líderes tradicionais ali, né, desses homens, também os heróis nacionais e tudo mais, também tem muito essa fala, né? Do ir para a metrópole fortaleceu o ideal anticolonial, né? Que eles depois acabaram desenvolvendo, né? E aí eu acho que isso também tem muitas conexões ali, se a gente for pensar no Sukarno, no Ho Chi Minh, né, esses outros líderes históricos ali do Sudeste Asiático também tem muito essa história, né, desse contexto um pouco contraditório aí com o poder colonial. E aí acontece uma coisa muito interessante em 1961, nessa Casa dos Estudantes, que, com a ajuda do Partido Comunista Francês, cerca de 100 estudantes que estavam sendo vigiados pela polícia política de Portugal conseguem fugir de Portugal, atravessam a fronteira com a Espanha, chegam na França, e aí vão para Moçambique, Angola e Guiné-Conakry, na época, né, para organizar a guerrilha para tomar Guiné-Bissau, né, então ali começa, de fato, a guerra e a luta, né, de guerrilha armada contra o poder colonial português. E aí é interessante ouvir os timorenses falando que eles sabiam disso de forma muito clandestina. Então, por exemplo, iam militares portugueses que iam para Timor, porque com a guerra colonial realmente acontecendo em Angola e Moçambique, os militares portugueses preferiam ir para Timor, que era mais pacífico, então você não tinha perigo de ter que pegar em arma e morrer, né? Então Timor-Leste passou do lugar que ninguém queria ir, porque era o castigo, era o lugar mais longe do mundo para eles, passou a ser, não, eu vou para Timor porque lá não vou morrer, né? Então os militares portugueses passaram a ir para Timor e querer ir para Timor, e aí contavam as histórias do que estava acontecendo em África. Então, os jovens timorenses começaram a saber do que estava acontecendo a partir dos militares e dos missionários, né? Então, esse isolamento de Timor também é interessante sempre a gente pensar, e é uma coisa que vem muito nas falas, né? Mas aí aqui eu trago as mulheres, porque eu tenho feito aí uma comparação, né? Essa menina da esquerda com a touquinha na cabeça é a Rosa Muque Bonaparte, uma das líderes fundadoras do movimento revolucionário em Timor-Leste, a única mulher oficialmente reconhecida como fundadora da Fretilin, né, que é a Frente Revolucionária Timor-Leste Independente, e à direita tem Lilica Boal, que é uma das lideranças do PAIGC, né, do Partido pela Independência de Cabo Verde e Guiné-Bissau. E eu traço aí algumas relações dessas duas mulheres por essa vivência em Portugal, por esse contato com os partidos comunistas em Lisboa, e aí o retorno, né, já com esse arcabouço teórico revolucionário muito forte. Então, por exemplo, a Lilica Boal fez parte dessa fuga em 61, né, e foi para Guiné-Conakry, montou a primeira escola de formação dos militantes revolucionários, né, que depois atuaram na guerra anticolonial em Guiné-Bissau e Cabo Verde. E a Rosa Muque foi para Lisboa em 1973, justamente naquele grupo de estudantes timorenses que começa a receber as bolsas, né, de forma mais efetiva para estudar em Lisboa. E aí ela começa a se envolver com o Partido Maoísta em Lisboa. É uma conexão muito interessante da gente pensar, né? Que aí ela vai se envolver justamente com
o partido que tem mais influência chinesa, e que era um partido super pequeno em Lisboa na época, mas é o que ela vai buscando aí as conexões para fazer essa transposição da luta que estava acontecendo em outros territórios para o contexto de Timor-Leste, né? Então, através das teorias maoístas, ligadas com o Partido Comunista Chinês, é que ela faz essa transposição para Timor-Leste. Então, isso é bem interessante de pensar, né? E aí, historicamente, a China apoia muito o Timor-Leste. Depois eu vou trazer um pouquinho aqui, né? Então, nesse contexto das disputas entre China e Rússia na época, né? A China apoia efetivamente aí a luta timorense, então isso é bem interessante de perceber, né? E aí, bom, só para complementar, por causa dessa grande fuga dos estudantes que estavam sendo policiados, né, e conseguiram fugir, a casa maior, né, aquela casa, como mostrei a foto antes, essa aqui, ela é fechada em 1965, né, as 3 sedes dela, Lisboa, Porto e Coimbra. Porto e Coimbra são fechadas em 64 e a de Lisboa é fechada em 65, porque o governo português percebe que estava sendo um tiro no pé, né, que eles estavam formando, na verdade, aí as lideranças revolucionárias, ao invés de serem as lideranças coloniais. E aí, com o fechamento da casa, tem uma pulverização, né? Então, forma-se aí uma casa de Angola, uma casa de Moçambique, uma casa de Timor-Leste, que ainda é financiada pelo governo português. E aí, quero trazer aqui essa fala aqui do professor Antero, que é um dos textos ali também que eu tinha recomendado. O professor Antero, ele foi, né, militante, exilado, foi exilado em alguns países, e ele terminou o doutorado dele em 2011, sobre justamente esse potencial revolucionário que existiu na luta timorense lá na década de 70. Então, ele tem uma visão bastante crítica da luta timorense depois da década de 80, porque aí tem uma virada, né, das lideranças, um racha no partido, e aí o movimento pela independência timorense começa a adotar o discurso liberal, né, da democracia liberal, dos direitos humanos, mobiliza aí um referencial já mais ocidentalizado, inclusive, né, e aí, claro, pelo contexto, né, já no final da a União Soviética já em declínio, mesmo a China sem conseguir apoiar muito, então perceberam que eram os países ocidentais mesmo que iam forçar ali a Indonésia a se retirar do território timorense. Mas na década de 70, não, na década de 70 o discurso era o discurso revolucionário, bem popular, de esquerda, da educação popular, das zonas libertadas, né? Então a Frente Lim começa com a luta anticolonial contra Portugal, em 1975, mas o regime português, a ditadura portuguesa já estava caindo, em abril de 75 vem a Revolução dos Cravos, e Portugal simplesmente abandona Timor-Leste, né? Tipo, já tenho muito para me incomodar, eu não dou conta do que eu estou tendo que fazer em Moçambique e Angola, que são, né, os grandes territórios lucrativos e com muitos portugueses e tudo mais. Então, Timor-Leste, tipo, manda de volta o governador e os militares, deixa que eles se virem. Basicamente, foi isso, assim. O grau de abandono de Portugal com relação a Timor-Leste foi em agosto de 75, quando os 3 partidos que se formaram no território tiveram uma guerra civil entre eles, fomentada, né, pelas potências externas, porque um dos partidos defendia uma federação com Portugal, o outro partido defendia a anexação com a Indonésia, e o Partido Revolucionário que defendia a independência total, né? Então, esses partidos entraram num conflito, numa guerra civil mesmo, e o governador português simplesmente foi embora, foi para a ilhazinha que tem na frente ali da capital Dili, que é a ilha de Ataúro, e pediu reforços para Lisboa, que nunca chegaram,
e foram embora, né? Então, depois desse momento, a Fretilin, em setembro de 75, já ganha, de fato, a Guerra Civil e se fortalece por ter bases populares muito fortes. Então, a Fretilin, não, apesar de ser um partido de estudantes urbanos, essa coisa cosmopolita, desses estudantes que foram para a Europa e voltam, e tem essas conexões internacionais, ao mesmo tempo é um partido que conseguiu se colocar com bases fortes, né? E aí usando estratégias muito parecidas com o que aconteceu no Vietnã, né? Então, formação política, educação, a questão da agricultura muito forte, produção de alimentos, o papel das mulheres, né? Então, as mulheres sendo aí colocadas no lugar de militantes também, com igualdade, né? Essa questão da igualdade sempre a se debater, né? Mas no discurso era esse, pelo menos. E aí o professor Antero fala um pouco, né, dessa viagem, justamente, das ideias, né? Então, ele fala como é que o pessoal começou a ler Karl Marx, começou a ler o Lenin, o Mao Tse Tung, o Paulo Freire, o Amilcar Cabral, o Ho Chi Minh, e pegou isso e transformou numa revolução timorense, né? Então, ele está pensando também um pouco desse potencial revolucionário nesse momento ali da década de 70, e ele destaca muito, né, esses 4 primeiros anos ali da organização partidária e da luta, e a independência unilateral, né, que eles chamam, que é quando a Fretilin decretou a independência, e 7 dias depois a Indonésia invadiu o território, mas ele destaca essas zonas libertadas como lugares de potência política revolucionária muito forte, seja pelas campanhas de alfabetização, seja pela questão da agricultura, dos alimentos, e como que essa autogestão dessas comunidades eram mobilizadas, né? Então, tem aí esse lugar também, e eu gosto sempre de trazer o professor Antero, que eu acho que ele é um dos intelectuais timorenses hoje mais interessantes, sabe, para a gente citar e pensar, porque é uma coisa que me incomoda, a gente acaba citando autores de vários lugares para falar sobre Timor-Leste e poucos timorenses ainda, né? Então, eu tenho tentado também fazer esse referencial, assim, tanto o professor Antero, tem a professora Mica Barreto também, que agora tem escrito bastante, mais com a relação sobre o Timor-Leste e China, mas que tem publicado bastante, para a gente também valorizar esse lugar aí dos próprios intelectuais timorenses falando sobre si mesmos, né? Acho que tem essa importância também. E aí, com aquela fragmentação da Casa dos Estudantes, passa a existir a Casa dos Timores. Que aí só esse nome já é um debate enorme, porque era a Casa de Timor, e aí com a Revolução dos Cravos, os estudantes timorenses que estavam em Portugal ocupam essa casa, que era uma casa que era habitada por uns estudantes mais favoráveis ao governo colonial e mais elitistas. Aí os estudantes mais revolucionários ocupam a casa, mudam o nome, porque Timores era quase um termo pejorativo, né? Então era tipo, os timorenses analfabetos eram os timores, e os timorenses mais elitizados, escolarizados, eram, né, os assimilados na linguagem portuguesa, né? Então, eles mudam, inclusive, o nome da casa e passa a ser a Casa dos Timores a partir dessa ocupação. Então, tem todo um processo aí super forte de mobilização política. E eu ando meio apaixonada com esse tema, gente, porque, assim, eu estou entrevistando, fiz meu campo, né, entrevistei várias mulheres que atuaram nesse processo, e todas elas passaram, de alguma forma, pela Casa dos Timores, fizeram aí sua formação política, conheceram seus companheiros de luta, algumas foram para um lugar mais revolucionário, né? Então, as que eu entrevistei, claro, são as que não voltaram para Timor, não lutaram na guerrilha armada e sobreviveram e estão até hoje aí, né? Mas elas contam as histórias das mulheres que resolveram voltar para Timor para pegar em armas, para ir para a guerrilha, e infelizmente foram quase todas, né, mortas durante o período da guerra contra a Indonésia. Então, esse lugar da casa
é interessante pensar, eu até brinco ali no texto, né, a casa feita de ideias, porque é um espaço geográfico em Lisboa, concreto, mas é um espaço ideológico, né, um espaço que ele ocupa esse imaginário nacionalista timorense até hoje. Então, até hoje, ele suscita a emoção dessas pessoas, e aí eu tenho ali uma entrevista com um dos jovens que estava na casa e que ele rompeu, por exemplo, com a Fretilin. Então, até hoje, ele é um senhor idoso e ele traz aí essa mágoa das disputas políticas que aconteceram naquela época, e por que ele rompeu com o partido, por que ele saiu da casa. Então, é um lugar muito interessante de pensar geograficamente, né? Ele era um apartamento em Lisboa, mas ideologicamente, politicamente, foi um lugar realmente de formação política muito forte e de disputa mesmo, né, por um projeto de país que hoje em dia é Timor-Leste. E aí é interessante pensar as conexões com as outras casas, né, a nossa conexão mais óbvia, as casas de estudante no Brasil, na época da ditadura militar, que tiveram aí um papel muito importante também nessa época da década de 70, né, mas também na França, na Inglaterra, essas casas estudantis sempre tiveram aí esse potencial de fomentar esses ideais revolucionários, né, então tem aí umas conexões também interessantes de pensar nessa perspectiva comparada e transnacional, né. Aqui também mais algumas fotos aí dos estudantes na casa, na época, algumas das pessoas que estão aqui eu consegui entrevistar, então, tem ali a bandeira da Fretilin, né, em cima, essa bandeira é a bandeira do partido da Fretilin, que depois, praticamente os mesmos elementos que se tornam a bandeira de Timor-Leste independente, acho que é interessante pensar isso também, né, nesse momento ali de 74, 75, tem quase uma confusão entre partido e governo, né, porque eles declaram a independência em 28 de novembro de 75, e é essa galera aqui que tinha 20 e poucos anos que assume cargos de ministério, né. Um dos meus entrevistados até, que é o embaixador Olímpio Branco, que hoje é embaixador de Timor-Leste aqui no Brasil, ele falou, nós éramos crianças, nós tínhamos 20 anos, querendo fazer a revolução, e de repente a gente tinha que organizar ministérios e governo para mostrar internacionalmente que a gente podia ser independente, e tinha que ir para as Nações Unidas defender, né, a independência de Timor-Leste. Então, um processo aí muito, muito complexo. Tinha algumas lideranças mais velhas, que era, no caso, o Francisco Xavier do Amaral e o Nicolau Lobato, que eram presidente e vice-presidente, então eles eram um pouco mais velhos e tinham ali uma noção de política, mas mais velhos, assim, 30 e poucos anos, né? Uma noção de política, uma vivência mais interessante, pensando nesse amadurecimento político. Aí nós tínhamos alguns outros líderes que, né, Maria Alcatiri e José Ramos Horta, que foram esses que moraram em Angola e Moçambique, voltaram, e também tinha um pouquinho mais desse amadurecimento de perspectiva política, mas a grande maioria eram os estudantes ali de 20 anos, que estavam voltando de Lisboa e tomando os cargos e fazendo ali, escrevendo o estatuto do partido, escrevendo a Constituição, né, a Carta de Independência. Então é um processo interessante de se pensar nesse calor revolucionário da década de 70, né? E aí eu gosto sempre de lembrar, né, e aí até fazendo as conexões com a apresentação do Felipe no último encontro, 1975, né, gente? Então, assim, Vietnã do Norte ganhando a guerra de vez, os Estados Unidos sendo derrotados ali, então todo essa empolgação, né, de que, nossa, é possível, a gente pode fazer o nosso país independente, a gente pode ganhar, um país pequeno pode ganhar das grandes potências, foi se criando esse imaginário, né, e é muito recorrente essa comparação com o Vietnã na época ali, né. Eu acho que tem uma questão aqui que é muito diferente, que é o histórico, né, o Vietnã tinha um histórico de décadas aí dessa organização política,
e da luta pela independência, primeiro contra a França e tudo mais. E Timor foi tudo muito rápido, mas o fator mobilizador estava presente ali, né? Então, acho que isso é interessante também de frisar. Eu falei que ia ser rápido, já estou falando um monte, né? Vou seguir aqui rapidinho, para não também estender muito, mas essa foto, que é a foto que eu mandei ali até para o card, é uma das minhas fotos prediletas, assim, porque ela tem muitas camadas de análise, assim, acho que as 3 mulheres que estão ali, para mim, são muito importantes, eu que estou trazendo, né, o papel das mulheres nessa luta, dessas 3, só Alice Casimiro, que está viva ainda, e que mora na Austrália, as outras 2 morreram durante a guerrilha, né, esse que está sentado no chão e não olha para a câmera é aquele senhor que eu falei que eu entrevistei, que ele rompeu com o partido. Então, para mim, essa simbologia ali, porque foi na semana dessa foto que foi a treta toda do rompimento, que um grupo decidiu voltar para Timor para organizar mesmo o governo e fazer a independência. Outro grupo ficou, seja para terminar os estudos, seja para... porque também, assim, eles tinham uma noção que a Indonésia ia invadir assim que Portugal saísse, né? Era meio dado isso já, mas ninguém podia prever o nível de violência que foi a invasão indonésia, né? Então já tinha disputa ali na fronteira há meses, né? Os jornalistas australianos que foram assassinados na fronteira em Balibó em outubro. Então se sabia, né, que ia ter uma invasão indonésia, isso já estava dado, mas não se sabia exatamente quando e nem o nível de violência que foi, né? Assim, o primeiro dia da invasão indonésia, que foi do 7 para o 8 de dezembro de 75, foi um massacre terrível, assim, né? Então, várias das lideranças, por exemplo, a Rosa Muque, que eu falei no começo, ela foi morta já no primeiro dia. A Isabel Lobato, que era esposa do Nicolau Lobato, que era o vice-presidente, foi morta no primeiro dia. O Francisco Borja da Costa, que era um poeta, foi quem escreveu o hino nacional e as músicas, né, nacionalistas, também foi morto nesse primeiro dia. Então, assim, eles foram direto nas lideranças, nas cabeças, e mataram todo mundo na manhã do 8 de dezembro. Assim. Então, é um processo muito pesado, né, de se pensar. Então, esses jovens que estavam aqui, essa foto foi em Lisboa, eles estavam justamente nesse contexto de decidir quem vai, quem fica, e de debater se tinha que ser partido revolucionário ou se tinha que maneirar no discurso para não fomentar ainda mais, né, a represália do Ocidente, da Austrália, de Indonésia. Então, o debate estava ali muito caloroso. Então, essa foto, ela demarca esse lugar, assim. Então, eu gosto de sempre trazer essa foto, que bom, as meninas estão falando ali das imagens, né? Eu fico super feliz. E aí, vou trazer até uma questão metodológica aqui, né, gente? Porque, assim, como é que a gente acessa um monte de fotos, no caso, né, dessa pesquisa para Timor-Leste? Tem os arquivos em Portugal, tem os arquivos em Timor, agora que estão sendo até tratados e digitalizados. Houve um processo de pedir para as pessoas doarem seus arquivos para o Museu o Arquivo e Museu da Resistência Timorense, mas o que acontece? Aparece no Facebook as fotos. O pessoal mais antigo, ou mesmo a galera mais nova, vai e cata as fotos na casa dos tios, dos avós, e aí tira a foto da foto e põe no Facebook, e aí começam a se marcar, sabe? Fulano, sabe quem que é esse aqui? Quem que tá do lado de tal pessoa? É muito interessante, porque aí eles fazem uma mobilização pelo Facebook para identificar quem é quem nas fotos. Então, isso me favorece muito, eu fico acompanhando, né, os perfis, e fico puxando lá, e agora tem 2 pesquisadores lá do Centro Chega, que é tipo a Comissão da Verdade, né, que foi formada, que eles estão fazendo também várias entrevistas no interior, e buscando mais arquivos, e eles estão sistematizando isso um pouco mais.
mas é quase uma arqueologia digital, assim, que a gente faz às vezes, ficar no Facebook, aí você vai de perfil em perfil e vai buscando, e aí eu dou uma checada sempre, né, então, por exemplo, numa das poucas biografias que tem escritas sobre a Rosa Muck, as datas estão todas erradas, documentalmente não bate, diz que ela voltou para Timor em fevereiro de 75, mas em maio de 75 ela estava dando uma entrevista na televisão portuguesa. Então eu precisei fazer um quebra-cabeça, assim, muito grande, bater os dados, um processo mesmo, assim, de desconfiar de todas as fontes, porque é isso, é muito do lugar da história oral, né? Então, nesse lugar da história oral, um lembra de uma coisa, outro lembra de outra, e você precisa ir juntando o quebra-cabeça, assim. Então, isso está sendo bem interessante também nesse processo de pesquisa. Aí eu trago aqui alguns documentos, assim, né, os documentos aí que os estudantes timorenses em Portugal tinham a ajuda dos outros estudantes das outras colônias, e aí, ao mesmo tempo, faziam atos contra a guerra do Vietnã. Então, muitas das pessoas que eu entrevistei estão me contando isso. Não, a primeira vez que eu fui para uma manifestação foi contra a guerra do Vietnã, né, e todo esse processo. Esse aqui é um recorte do jornal da Fretilin, né, que chamava Jornal do Povo Malberi, eu já vou explicar essa palavra Malberi, que também é bem importante, que foi logo a seguir, né, desse processo ali de formação do partido. Ganhou a Guerra Civil em setembro, então tá ali, de 2 de outubro, né, estava nessa organização. E aí esse chamado, né, de que, ó, 49 países apoiam a Fretilin. Aí você vai ver, são os países muito do terceiro mundo, né? Então você tem ali os países africanos, quase todos, ou os países ali asiáticos, alguns, a China, que era o maior força ali que realmente apoiava a Fretilin, né? E essa questão do nome do partido também, né? Usar o termo Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente teve um marcador ideológico muito forte, né? Então, trazer o revolucionário no nome, tem inclusive uma semelhança com a Frelimo de Moçambique, né? A Frente pela Libertação de Moçambique, que tinha total apoio da União Soviética, por exemplo, né? Então, tem aqui todo um jogo com os termos também, né, na disputa ideológica, que era, né, o lugar comum ali da década de 70. E aí eu vou trazer um pouquinho aqui das relações com a Ásia para a gente olhar um pouquinho, apesar de que ainda tem muita coisa, né, não é o meu foco, na verdade, mas é o que vai aparecendo. E aí, o Felipe me mandou várias coisas da outra vez para eu ir buscando as fontes do Vietnã, assim, então ainda preciso me debruçar mais sobre isso. Mas eu trouxe aqui para frisar um pouquinho, né, essa primeira relação do termo Malberi, né? Então, o Malberi é o masculino e Buiberi é o feminino. E eles falam até hoje. O povo Malberi é sinônimo de povo timorense. Até hoje está na Constituição, inclusive. E Malberi era um nome comum, tipo José, sabe? E os portugueses transformaram esse nome num pejorativo, né? O Zé Ninguém. Então, os Malberi aqui, que são os trabalhadores rurais, que são os que fazem aqui o serviço de limpeza da cidade, que são né, os perrapados, né? Então, durante o colonialismo, esse termo se tornou um termo pejorativo. E aí a Fretilin retoma esses termos e transforma em termos de identidade positiva nacionalista. Então, vamos fazer a Revolução Malberi, vamos fazer a Revolução Buiberi, né, das mulheres também. Então, essa jogada com os termos sempre tem muita importância, muito simbolismo. E aí, isso aqui eu ainda estou trabalhando também, tá? Mas tem aqui uma relação que eu quero buscar com o termo que o Sukarno utilizava para denominar a ideologia, né, da Indonésia que o Sukarno pensava, né, que não é longe de ser comunista, mas com uma lógica mais popular e com essas
hoje a gente chamaria talvez de social-democrata, né, por aí, mas que ele traz, que eu não sei se eu pronuncio certo, inclusive, que é o manrenismo, né, algo assim, depois os meninos que estudam Indonésia aí me ajudam, mas que a narrativa, né, a mitologia da formação dessa palavra é que o Sukarno estava andando de bicicleta e foi conversar com um agricultor num campo de arroz e perguntar para aquele agricultor como é que era a vida dele, se o que ele plantava era o suficiente para ele, para a família dele. O agricultor falou que óbvio que não. E aí, a partir disso, o nome desse agricultor era Marrém, e aí ele forma, né, esse termo ali que é isso, é transformar a pessoa mais insignificante, digamos assim, social e economicamente, no centro da política, né, nacionalista. Então, acho que essa relação do Malberi Buiberi com o manrenismo na Indonésia é interessante também. Eu não tenho evidências do quanto isso foi proposital, do quanto essa inspiração veio de fato da Indonésia, tá? Mas tem muitas possibilidades aqui, até pela relação, né, gente? A relação de Timor-Leste com a Indonésia é sempre uma relação muito complexa, de dependência, interdependência, guerra e relações culturais, então é muito provável que tenha essa inspiração, mas a gente não tem como identificar, pelo menos por enquanto eu não consegui identificar diretamente, né, mas acho que é interessante a gente ver essas conexões. Aí a outra relação com a Ásia muito forte é com a China, né? E aí aqui vem os bastidores da Guerra Fria, inclusive, né? Que hoje em dia, às vezes, a gente acha que era o bloco socialista, então China e Rússia eram aliados. Não eram, né? A gente até conversou isso quando a gente estava falando do Vietnã. Então a China reconhece, né, apoia a Fretilin, primeiramente, reconhece a independência de Timor-Leste em 1975, condena a invasão da Indonésia ao território timorense na ONU e apoia a Fretilin, inclusive, com recursos. Aí aqui tem um jogo, né, porque na propaganda ocidental, a Fretilin era mais um partido comunista, que estava recebendo treinamento na China e tudo mais, e armamentos da China para tomar todo o território e implantar o comunismo. Mas, de fato, a China nunca conseguiu mandar armas para o território timorense. Ninguém conseguiu, na verdade. Teve várias, e isso hoje em dia até o Mariel Katiri, que era o líder da frente diplomática, conta, né, que eles chegaram de fato a negociar com a China, negociar com Moçambique, tentar fazer uma triangulação para chegar a armas em Timor, para Timor poder continuar com a guerra de guerrilha contra a Indonésia, mas nunca conseguiram, porque aí, relembrando lá o mapa, né, Timor está espremido entre Indonésia e Austrália, e eram as duas grandes potências, a Austrália indiretamente financiando a Indonésia para ocupar o território timorense, então essas armas nunca chegaram. Mas no discurso ocidental, para justificar a invasão, isso estava o tempo inteiro, né? E aí, só falando um pouquinho também desse lugar da Rússia, que é interessante, um grupo muito importante, um núcleo duro do partido, da Fretilin, ficou exilado em Moçambique. E Moçambique tinha apoio direto da União Soviética, né? Mas a União Soviética nunca apoiou diretamente Timor-Leste. Por quê? Porque eles não queriam se indispor com a Indonésia, porque a Indonésia tinha um papel importante entre o grupo dos países não alinhados na Guerra Fria, né? Então tinha essa delicadeza ali. Então, por exemplo, a delegação timorense foi para alguns congressos em Moscou, mas eles não podiam desfilar nas cerimônias com a bandeira timorense, porque a Indonésia estava presente e aí ia criar um atrito diplomático entre a Indonésia e a União Soviética. Então, a União Soviética escolhia não entrar em conflito com a Indonésia. E aí, com isso, nunca apoiou diretamente a causa timorense, né? Então, tem essas questões. Apesar de ser, supostamente, né, um partido revolucionário, de viés marxista-leninista, fazendo uma guerra de guerrilha contra uma ditadura, né, enfim, de direita, né, na Indonésia. Então, acho que tem
esse lugar, né? E aí tem essa disputa de narrativas muito forte, né? Então, até hoje é muito difícil, né? Porque, por exemplo, até hoje a Fretilin ganha a eleição e não consegue formar governo em Timor-Leste recorrentemente, né? Porque tem o interesse da Austrália ali até hoje, né? A Fretilin, nas poucas vezes que conseguiu governar, por pouquíssimo tempo, ela é muito mais dura nos acordos sobre o petróleo com a Austrália, né? Então, essa disputa, basicamente econômica e política, ela passava por esse viés da propaganda ideológica, né? Então, a Fretilin são os comunistas no Sudeste Asiático, e aí tem até aqui, é muito legal esse recorte, o novo Vietnã. Então, o Timor-Leste era visto como a possibilidade de um novo Vietnã na região, né? Um pouco, muito parecido com as narrativas que foram usadas aqui para os golpes militares na América Latina, né? A gente não pode deixar uma nova Cuba acontecer, e no Sudeste Asiático a gente não pode deixar acontecer um novo Vietnã. Então, o Timor-Leste era visto como a possibilidade aí desse novo Vietnã se implementar na região, né? Então, mais um Estado comunista de governo, né, revolucionário na região. Então, essa disputa de narrativa está o tempo todo ali. E eu acho que ela tem consequências até hoje, né, para o governo timorense de fato. E aí aqui é uma carta de José Ramos Horta, que José Ramos Horta também ficou exilado, né? Depois ele acaba sendo a grande figura da luta timorense no exterior, ele chegou a ganhar o Prêmio Nobel da Paz em 96 e tudo mais, e ele fazia muito dessa parte diplomática. Claro que o nome dele que aparece, mas na minha tese eu estou colocando que tinha muitas mulheres apoiando ele, escrevendo os textos que ele lia lá na ONU, fazendo trabalho duro ali por trás da cara dele que aparecia, né? Então sempre esse apagamento aí do trabalho das mulheres, mas ele era a cara, né? Que ia para a ONU, que se colocava, que dava entrevistas. Então nessa carta ele pede apoio, né, para a China. E ele cita, nossa, a gente sabe que vocês ajudaram o Vietnã, ajudaram o Camboja, ajudaram Moçambique, por favor, ajudem Timor-Leste também, né? E aí tem essa dificuldade tática mesmo, né? De não conseguir fazer as armas chegarem no território, e também na verdade, durante muito tempo era dado como fato consumado, né? Uma metade de uma ilha, no meio do arquipélago indonésio. Acabou sendo um momento que as pessoas olharam, né, essas lideranças e tal, depois do primeiro, segundo ano de invasão, falaram, não, é isso mesmo, gente, vira Indonésia, não tem muito o que fazer, né? E aí é muito surpreendente, né, essa independência timorense, na verdade, né? Tem aí uma série de elementos por trás disso, mas porque, de fato, se a gente pensar nos outros territórios rebeldes da Indonésia, né, as Molucas, a Papua, nunca conseguiram vencer essa disputa de narrativas, né? E Timor-Leste conseguiu mobilizar, eu acho que em grande parte, eu sou meio partidária lá da tese do Benedict Anderson, de que a Indonésia errou a mão na ocupação de Timor-Leste, foi violenta demais, né? Quase mais de um terço da população timorense foi morta. Então, essa violência fez com que a população, mesmo aquela população que talvez não se engajaria na luta, passou a apoiar, né, os revolucionários. A questão cultural, né, então, essa influência de Portugal de muito tempo, então essa noção de que nós não somos indonésios, nós não temos tanta relação, assim, tem traços culturais parecidos, mas somos outra coisa, e a questão religiosa, né, que diferencia muito, porque a Indonésia é aquele gigante muçulmano, e Timor-Leste se afirmando enquanto católico, né. E é isso até um dado bem interessante, porque até 75, na verdade, a população timorense não precisava dizer que era católico, assim,
precisava escolher religião, não tinha, no censo português já tomavam como se todo mundo fosse católico mesmo e estava tudo certo, as pessoas não precisavam se declarar. E a Indonésia obriga os timorenses a se declarar em alguma das religiões aceitas pelo Estado indonésio. Então, tinha que ser ou católico, ou muçulmano, ou budista, não podia ser outra coisa. E aí, os timorenses, em massa, passam a se declarar católicos. E aí, a Igreja Católica passa a ter um papel importante aqui. Então, isso também é diferente, por exemplo, dos outros países comunistas, que se afastavam da religião, né? Que a religião estava meio que de escanteio. Em Timor, não. A Igreja Católica tem um papel importantíssimo até no apoio mesmo à guerrilha, né? Então, isso é outra coisa bem interessante. E aí, só para terminar, né, aqui as referências que a gente já tinha mandado e tal, e aí eu acho que é interessante a gente pensar, eu até ia fazer um slide sobre isso, acabei esquecendo, mas do texto, né, do Traveling Theories, que eu acho interessante pensar que ele coloca no texto inicial da Viagem das Teorias, que aquelas teorias revolucionárias, quando mudam de contexto, elas perderiam o seu potencial revolucionário e passam a ser teorias meio acadêmicas e mornas, né? E aí, quando ele vai revisitar essa ideia, ele está pensando a partir do Frantz Fanon, né? Então, o quanto que as teorias marxistas, quando chegam num contexto revolucionário de guerra fora da Europa, retomam aquele potencial revolucionário, né? E eu acho que isso se aplica muito para o que aconteceu em Timor-Leste, né? As teorias que talvez estavam já meio... claro, Maio de 68 na França, mesmo a Revolução dos Cravos em Portugal, tinha um quê aí desse ideal revolucionário, mas bem comedido, né? E aí, quando isso vai para o contexto timorense, junto com esse diálogo, né, com os outros territórios, então, quando eles começam a juntar isso com Paulo Freire, com Amilcar Cabral, com Ho Chi Minh, com Mao Tse Tung, isso se torna uma explosão de potencial revolucionário, né, a ponto de mobilizar essa metade de ilha a travar uma guerra de guerrilha e uma guerra diplomática durante 24 anos contra a potência militar e econômica da região, que é a Indonésia, que tinha apoio direto da Austrália e dos Estados Unidos. Aí só uma curiosidade, né? O Kissinger, que era o ministro o secretário de Defesa dos Estados Unidos na época, esteve em Jacarta um dia antes da ocupação indonésia em Timor-Leste e deu o ok, deu o aval para a Indonésia invadir Timor-Leste, falou, manda ver, a gente apoia. Então, a Indonésia com apoio direto dos Estados Unidos e da Austrália, e Timor-Leste conseguiu mobilizar, né, conseguiu manter essa guerra de guerrilha até 82, aí a partir de 82 a guerra de guerrilha já não tem mais condições, foi aniquilada mesmo, mas aí passam a mobilizar um discurso internacional, uma luta diplomática, uma luta política ferrenha, né, para lá em 99, finalmente conseguiu seu referendo para voltar a ser independente, né? Então, eu estou tentando pensar, né, esses potenciais das viagens das teorias e o quanto que isso pode ser pensado nesses contextos, né, do sul global, nesses contextos tão periféricos, né, mas ao mesmo tempo que aí ganham esse potencial de retomar a força dessas teorias marxistas, revolucionárias e tudo mais para esses contextos, né? Acho que era isso, assim, até falei mais que eu achei que eu ia falar, mas para ir a gente ir pensando juntos e conversando, assim. Obrigada, Gineia. Quando a tese estiver pronta, eu, eu aviso, eu quero botar a mulherada nesse centro aí, vamos ver se vai dar certo. Muito obrigado, Camila. Nossa, excelente. Muito bom. E
Enfim, agora a gente pode abrir para conversa, para discussão. Assim, eu gostei muito das imagens também, nossa. Muito, muito legal as imagens dos estudantes. É uma outra dimensão do que foi. Porque, inclusive, se ninguém for falar, eu vou fazer um primeiro comentário, uma primeira questão para Camila. Dá uma outra dimensão, né? Porque fiquei pensando, né, no que é a construção, a formação da história, né? História de qualquer país, enfim, de qualquer nação, né? E como, sei lá, no caso do Brasil, né, apesar de ser uma nação, enfim, se constituir como nação não tem tanto tempo assim também, mas, né, muito mais tempo do que no caso de Timor-Leste, não tem nem como comparar, né? Mas ainda, no caso do Brasil, pensando na minha experiência, né, como essa construção da história, ela se dá de forma, sei lá, mais longínqua, né? A história chega para a gente através dos livros didáticos, através, né, da memória escrita, né? E uma memória escrita para mim que é muito longínqua, assim, né? Tipo, um passado distante e em comparação ao Timor-Leste, como essa história está viva ainda e acontecendo agora, né? Enfim, primeiro comentário em relação às fotos, né? Que dá uma dimensão muito mais viva, muito mais potente, assim, do que é construir a história do Timor-Leste hoje, né? Está sendo construída ainda, né? O país está sendo construído e a história junto paralelamente, né? E daí eu estava pensando realmente justamente sobre isso, sobre desenvolvimento da história, né? E das disputas, né? Pelo esse discurso histórico, né? Que eu li um texto, um outro trabalho que falava justamente sobre isso, né? Sobre alguns conflitos entre gerações que existem, né? E daí é uma questão que eu quero fazer para ti, se tu se deparou com isso também nas tuas entrevistas. Não sei se você chegou a conversar com pessoas de gerações mais novas também nos seus trabalhos, mas de que de um lado tem pelas gerações mais velhas, né, uma ligação com Portugal, né, mais não sei usar um adjetivo preciso, assim, né? Mas, enfim, essa questão do catolicismo mesmo que você disse, né? Ver Portugal, ou a relação com Portugal, né? Principalmente nesse momento na guerra com a Indonésia, né? Portugal tem um papel fundamental aí, né? Porque é uma forma de você se posicionar contra a Indonésia, né? E Portugal constituindo uma unidade, né? Então a gente está se distinguindo do que é a Indonésia, né? Se distinguindo do protestantismo, inclusive, né? Nós somos católicos, então nós nos distinguimos do protestantismo ligado à à colônia holandesa. Então Portugal tem um papel, acho que eu não posso dizer mais aceito, mas enfim, tem uma outra relação com Portugal aí. Só que, nesse mesmo texto, fala que as gerações mais jovens têm buscado um caminho diferente, que é se reconectar com esse passado malaio-polinésio, né? E se reconectar, né, com o que existe na Indonésia hoje como algo que é ancestral, né, e é comum entre eles, né? Eu queria saber se você se deparou com isso, né? E, enfim, pensando nessa questão da história, na escrita da história, né, desses conflitos de quem escreve a história hoje sobre o Timor-Leste, né? E, e sobre essa questão identitária que fica, que parece aí, enfim. Não, essa questão da história, para mim, acho que é a parte mais fascinante, assim, e foi o que me mobilizou, né? Porque isso para a gente, independência, né, faz 200 anos, é muito longe, essa ideia de, somos todos brasileiros, é até meio clichê para a gente, né, enfim, é mobilizado pela extrema-direita e tal. E foi uma das coisas que mais me causou estranhamento quando eu morei lá em Timor, porque os meus alunos vinham do 7 de setembro, felicíssimos, me dá parabéns, professor, o dia da independência de vocês. E a primeira vez que isso aconteceu, eu parei e falei, gente, isso não faz nenhum sentido pra gente, né?
Mas, óbvio, para eles a independência é isso, foi ontem, né, gente? A gente pensa, 1975 foi ontem, e aí se pensa em gerações mais novas, algumas viveram, nasceram na guerra e estavam lá em 2002, quando subiu a bandeira do país. Mesmo quem nasceu depois de 2002, mas tem na família, todo mundo tem uma história para contar da guerra, né? Todas as famílias perderam pessoas na guerra, tiveram que se mudar, né? Enfim, 24 anos de guerra não é pouca coisa. Então, essa questão da história estar sendo escrita é muito interessante. E aí, até o começo ali vou arriscar ali, até 2010, tinha poucos timorenses estudando sobre isso. Eles estavam mais focados, até hoje ainda é o que prioriza, né? Tem que fazer cursos de tecnologia, de engenharia, tem que desenvolver o país, fazer economia, fazer direito, a lógica bacharelesca também em português ainda permanece bastante. Não tem, aliás, agora eu acho que tem um curso de história na Universidade Católica, bem recente. Mas mesmo, por exemplo, os estudos mais culturais eram sempre australianos, portugueses, outros pesquisadores de outros lugares que faziam, né? E agora está começando a ter uma geração que tá. E aí o professor Antero formou muitos destes estudantes que agora já terminaram o doutorado, e estão aí nessas pesquisas, estão começando a escrever de uma forma mais crítica, de uma forma mais interna, né? E aí tem duas questões aqui, né? A primeira é esse processo nem sempre tão simples de questionar a própria história, né? Porque para um estrangeiro chegar e apontar os pontos frágeis e apontar os conflitos é mais fácil do que para eles que estão lá, e aí a família tem ligações políticas, né? Tem um aprendizado coletivo dessa história que precisa ser honrada e tal. Mas isso já está acontecendo. Então, isso, assim, tem aí uma geração bacana de novos pesquisadores nas ciências sociais que está começando a lidar com esse lugar da história. Mas a disputa política dentro dessa narrativa é muito forte. Então, por exemplo, essa questão das mulheres ainda é muito difícil. Não é óbvio o lugar importante das mulheres nessa luta. Elas são colocadas sempre como as que faziam a comida para os guerrilheiros, as que ajudavam na mandar recados, ou então como a vítima, né, aquela coisa da Comissão da Verdade, que todas as desgraças do mundo, que de fato aconteceram. Isso é uma das coisas que eu tenho tomado cuidado, assim, óbvio que essas mulheres sofreram muito, mas a gente também não pode só colocar a narrativa da vitimização, porque você retira a agência política que essas mulheres tiveram também. E aí, naquele encontro sobre a Guerra da Beatriz, que o Daniel falou um pouquinho, eu acho que veio bastante isso, né? As mulheres estão ali, estão circulando, estão plantando, estão comerciando, estão fazendo conexões com os militares indonésios para levar informação, para trazer. Tem uma complexidade de atuação aqui muito grande. Isso sem contar as mulheres timorenses exiladas. E isso ainda não aparece. Agora, recentemente, faz 2 anos, que a Organização das Mulheres Timorenses, ligada à Fretilin, lançou um livro maravilhoso só sobre o papel das mulheres nas várias frentes de luta, né? Então, isso está começando a ser escrito agora, outras narrativas, que não é aquela narrativa dos 3 guerrilheiros, heróis, fundadores da pátria, né? Então, tem um pouco disso, assim. E aí, a outra questão que eu acho que entra nessa tua questão que você falou da geração, né? Porque, assim, a geração mais velha, nascida até a década de 60, falava português, ia para as escolas dos padres portugueses, tinha essa relação com Portugal. A geração já nascida na década de 70, 80, nasceu na Indonésia, né? Legalmente, oficialmente. Então, estudou em escolas, precisando falar Bahasa Indonésio, sendo proibido falar a língua portuguesa, aprendeu a lógica indonésia, aprendeu
né, a cartilha lá, a Pancasila, né, da ditadura indonésia. Então, foram fazer faculdade em Jacarta, ou em Surabaya, ou em Yogyakarta, enfim, era Indonésia. Então, tem uma identificação muito grande, e isso eu senti muito, também quando eu trabalhei com formação de professores lá, e rapidamente eu entendi que o problema deles não é que eles não sabiam o conteúdo, eles tinham todos se formados em universidades da Indonésia, ou ali né, no território de Timor, mas na lógica indonésia. Era só porque, de repente, foi a independência, a língua oficial era a língua portuguesa, e os materiais didáticos vieram de Portugal. Então, uma pessoa que estudou 20 anos em indonésio tinha que dar aula em português, não fazia sentido nenhum, né? Então, a gente estava lá para dar formação de professores, mas, na verdade, a gente estava lá para traduzir os materiais, enquanto que eles faziam essa transição para dar aula, na verdade, em teto, e aí isso eu acho que foi a melhor coisa, né? Tipo, não, ok, não vamos mais falar indonésio, ok, né? Somos independentes, não vamos usar a língua, né, do país que nos invadiu durante 24 anos, mas também não faz sentido usar português, apesar de que, né, na universidade ainda usam, principalmente na universidade pública ali. É meio que tem uma questão de distinção até de classe, sabe? As classes mais altas falam em português e em inglês. As classes médias falam em indonésio. E as classes mais baixas falam só nas línguas locais. Então, Tetum, Macassá, Imambá, as línguas maternas que eles chamam, né? Então, tem uma questão de classe social aqui também, né? Porque também, nessa época da Indonésia, essa geração de 70, nascidas em 70, 80, até comecinho dos anos 90, quem tinha mais condição ia estudar na Austrália, né? Então, também tem essa diferença. Quem não tinha muitas condições estudava na lógica indonésia. Quem tinha mais condições ia para a Austrália. Então, ou tinha já família que tinha sido exilada na Austrália, e aí ia para a Austrália. Então, também tem... Ou ia para Portugal, muitos conseguiram depois sair para Portugal. Então, tem um clivo de classe aqui também, junto com esse clivo de geração, sabe? E aí, agora, as gerações de agora, isso é muito interessante, porque eles estão indo para a Coreia, gente. Coreia do Sul. Assim, a Coreia do Sul está fazendo um investimento gigante em Timor, fazendo cursos mesmo de capacitação para formar mão de obra e para ir para a Coreia do Sul. Inclusive, o embaixador de Timor, que antes era aqui no Brasil, agora ele está na Coreia, o embaixador Gregório, e ele era muito favorável sempre às cooperações brasileiras e tudo mais, porque tem uma simpatia com o que o Brasil leva, né? Esse soft power brasileiro, digamos assim, o futebol, as novelas, eles brincam que o Brasil é o irmão mais velho e tudo mais, mas quem está botando dinheiro é a Coreia, sabe? Mesmo Portugal, que faz de conta que tem cooperação lá com eles, é uma cooperação muito precária. Quem está botando dinheiro mesmo é a Coreia. A Coreia do Sul, pesadamente, eles precisam de mão de obra, eles precisam de imigrantes, né? Então, essa geração agora, nascida, tipo, em 2005, tá indo para a Coreia do Sul, assim, muito, muito forte. Então, tem essa diferença. Agora, nessa questão da geração que você falou, quem estuda isso até a Marisa Ramos Gonçalves, lá da Universidade de Coimbra, ela tem um texto muito legal que chama Geração FON, que é, tipo, a geração nova, né? E dessa ela começa a apontar umas desconexões dessa geração mais nova e um questionamento muito forte desse discurso oficial, dessa narrativa mítica dos heróis timorenses. E aí tem uma questão política partidária nesse momento, assim. Um candidato à presidência que tenha 55 anos é considerado jovem lá. Uma população que quase a maioria é muito mais jovem, tem 20 anos, né? Lembrando que a população sofreu muito, foi morta na década de 70, 80, então a população geral de Timor-Leste é muito jovem, mas os líderes políticos ainda são aqueles da década de 70. Eles se revezam, é Xanana Guzmão, Mariel Catiri, José Ramos Horta, Taur Matanrua, sempre os mesmos, que eram as lideranças lá da década de 70, 80.
Então, essa geração nova começa a questionar isso, mas ainda muito incipiente, assim, não consegue ter, por exemplo, tem agora um partido bastante novo, assim, que chama CONTO, que é uma sigla lá para justamente trazer essa questão da juventude como prioritária, mas eu acho que ainda vai demorar um tempo para esse choque de geração, de fato, se transformar em ação política, assim. O que acontecia antes aí era a parte negativa, né? Esses jovens acabavam, jovens vindos de um contexto de guerra, violência sendo algo cotidiano. Quando o país se torna independente e a guerra acaba, eles se organizam em gangues de lutas marciais e começam a lutar entre si, quase que de forma aleatória, nas ruas da capital, assim, com conflitos super fortes, violentos, com mortes, atacar figuras estrangeiras. Então, por exemplo, era comum um carro da ONU tomar pedrada, sabe? Era, assim, um lugar de jogar o descontentamento, de jogar a raiva mesmo acumulada, né? Essa violência toda, essa falta de perspectiva econômica até do país, né? Porque aí o país também ficou muito dependente dos royalties do petróleo. E agora não tem muita perspectiva econômica para o país além disso. E então, mesmo quem vai estudar fora e tal, tem pouca perspectiva de voltar e ter um emprego decente em Timor, fora dos ministérios e da máquina pública, né? Então, esse conflito de geração, eu acho que ele está latente, assim. Ele está latente e ele vai ainda ter consequências bem sérias, mas por enquanto ele não se define numa organização política mais forte, assim, por enquanto. Muito obrigado. Qual o nome do trabalho da Maria Ramos Gonçalves? É Geração o quê? Deixa eu botar aqui, a geração FON, peraí, Marisa Ramos Gonçalves. Eu procuro depois, mas é geração FON, que é em teto, né? As palavras portuguesas, mas que eles jogam para o teto. Então, mas depois eu procuro direitinho e te mando. Muito obrigado. Manda ver aí, Felipe. Então, Camila, obrigado pela apresentação, cara, muito bom mesmo. E eu não tenho a pergunta tão bem formulada assim, mas assim, sempre quando a gente estuda revoluções, isso falando desde a Revolução Francesa, americana até, né, tem dois problemas que surgem, que o primeiro é sempre a ideia que você tem uma vez que a revolução está pronta, feita e a poeira baixou, é que livros, ideias e intelectuais ocasionaram as revoluções, né? A Revolução Francesa, a gente fala, a versão escolar é sempre o iluminismo causou a Revolução Francesa, embora os franceses, boa parte deles nunca tinham encostado num livro na vida, né? E a outra questão é a questão justamente das gerações. As gerações que começam as revoluções nem sempre vão ser as que vão acabar. A gente viu isso no caso do Vietnã, né? Uma luta que foi usada por 20 anos, Timor-Leste foi até mais do que isso. Então, a pergunta que eu faço, assim, baseado na página 15 do seu artigo, a Fretilin, desde o começo, ela era homogênea em termos de ideia, ou a questão do socialismo era uma coisa unificadora, mas vaga para eles? Porque você mencionou que existiam maoístas no meio, e realmente o maoísmo, naquele contexto, é o que faz sentido para um país como Timor-Leste nos anos 70.
Eles não poderiam ser marxista-leninistas clássicos, assim, não faz sentido nenhum, justamente por virem dessa ideia também do não alinhamento. Eu acho que isso é uma herança importante para a gente considerar que os revolucionários timorenses, eles herdaram dos revolucionários indonésios também. Os indonésios não eram todos fascistas nessa época, suhartistas, né? Você mencionou a questão do Malbério, eu achei extremamente interessante, você me permite depois, eu acho que eu vou falar, a gente pode contribuir com alguma coisa que vai te interessar sobre o marraenismo do Sukarno, né? Mas para não fugir muito da questão, é isso, assim, tipo, existia uma unidade numa ideologia, vamos dizer, da revolução, ou não existiu um esforço para isso, ou não existiu possibilidade de haver uma unificação, porque a questão da luta era mais importante? Então, não é homogêneo em nenhum momento, né? Tanto é que a Fretilin, na verdade, antes, a fundação dela, ela era a Associação Social Democrata Timorense, a SDT. E aí, aqueles dois, principalmente que eu falei, que foram para Angola e Moçambique, junto com os estudantes de Lisboa que voltam, que dão o tom mais marxista, revolucionário, e aí essa mistura. O partido em si, quando eles mudam de nome, no estatuto, eles se declaram marxistas-leninistas. Mas aí é isso, tem a influência maoísta, né, ali também. Então, o que eu trabalho é que, na verdade, eles pegaram várias coisas e foram fazendo quase uma tradução, ou uma transposição didática, quase, para o contexto timorense, né? E aí você trouxe uma coisa que eu acho que é super importante, que é uma das coisas que eu estou incomodada com a minha própria tese, assim, no sentido de que não dá para a gente também comprar essa ideia vanguardista, né? De que a galera ali, 10, 15 pessoas, 20 no máximo, que discutia tudo e a coisa aconteceu por causa deles. Isso é perigoso em vários sentidos, né? Mas aí eu me apoio muito no que o professor Antério traz, que eu acho que é o quanto que eles conseguiram descer as camadas e chegar no Malbere, né? Chegar na população analfabeta que não fazia a menor ideia o que era a Rússia, o que era a China, o que era revolução, o que era Marx, nem nada daquilo, mas passaram por campanhas de alfabetização, então estavam aprendendo a ler e escrever junto com a discussão política, né? Aquelas campanhas de alfabetização bem no modelo freiriano mesmo, eles até contam que escreviam em casca de árvore, aquela coisa bem das zonas libertadas, mesmo que a gente tem em vários contextos aqui também na América Latina, em África, e a questão da valorização da cultura local. Me dá a impressão que eles conseguiram sistematizar todo o incômodo que as pessoas, no geral, tinham com os portugueses que estavam ali, e com aqueles que se identificavam com os portugueses. Que então tudo que era de Timor não prestava, a coisa da exotização, né? Então, sempre os timorenses no lugar meio do exótico, do selvagem. E aí, quando a Fretilin consegue pegar esse caldo ali, né, e transformar isso, não, a nossa cultura é maravilhosa, a gente vai valorizar o Malbere e a Buibere, as pessoas comuns, porque os portugueses vieram aqui e só nos exploraram, só roubaram nossas riquezas. Então, você cria um discurso que faz sentido para aquele contexto das pessoas estarem fartas, né, de serem humilhadas pelo poder colonial. Só que aí, qual é a pegada? Eles começaram contra Portugal e depois tiveram que se reorganizar e lutar contra a Indonésia. Então, eles tiveram que quase que transportar esse discurso. Não, então agora quem está querendo explorar a gente é a Indonésia, que são os fantoches, né, dos imperialistas australianos e americanos. Então, e traduzir isso de uma forma que estava fazendo sentido para a população em geral, né?
E aí tem algumas pessoas que trazem os argumentos também da lógica hierárquica, né, que a gente vê muito em vários países, né, asiáticos, e que em Timor não é diferente, e que as etnias timorenses têm não é uma casta, mas eles têm o grupo familiar ali que eram os governantes tradicionais em cada etnia. E vários desses jovens líderes da Fretilin vinham desse lugar, dessas famílias tradicionais. Então, pode ter também algum lugar dessa identificação de uma liderança tradicional étnica mesmo, sabe? Com exceção do Mariel Katiri, que é de origem muçulmana, de uma migração iemenita ali na região, os outros todos tinham algum lugar que, o meu pai era Liurai, né, que é o chefe tradicional, ou minha mãe era filha do Liurai, que casou com não sei quem, sabe? Tem essas conexões familiares. Gente, num país pequeno como o Timor-Leste, na década de 70, praticamente todo mundo é primo também, né? Então, as alianças por casamento aconteciam de forma muito forte. Então, eu acho que tem várias camadas nisso, sabe? A questão deles traduzirem mesmo o teórico e transformarem isso numa coisa prática, né, de organização comunitária, de campanhas de alfabetização, de produção de alimento e tudo mais, tem esse lugar de externalizar uma humilhação que essa população vinha sofrendo, uma revolta contra esses exploradores, né, e aí também se cria esse lugar dos indonésios como esses novos exploradores, e esse lugar das lideranças tradicionais, assim, né, então, principalmente, até não está aqui, mas o livro do Abílio Araújo, que é a autobiografia dele, a foto de capa é ele vestido com todos os trajes tradicionais de um Liurai, e o nome que é Datu Siriloi, né, que era o nome do avô dele, que era o rei, né, porque a gente traduz Liurai, os chefes locais, como rei mesmo. Então, era o rei daquele território específico. Então, tem uma apela também para essa liderança tradicional, sabe? Então, você consegue fazer descer para a população, né? Agora, a questão das teorias revolucionárias mesmo é uma salada. É uma salada e é isso, né? Não dá para puxar isso, não faz sentido o marxismo, o leninismo no Timor-Leste, né? É muito difícil de você pegar e simplesmente copiar. Então, eles foram muito perspicazes e inteligentes nesse processo de tradução cultural mesmo dessas teorias. Então, por isso que eu estou tentando pensar lá com a lógica do Traveling Theories por causa disso, assim, eles conseguiram fazer a teoria viajar e se contextualizar e conversar. Então é isso, eles pegam Mao Tse Tung e Paulo Freire, colocam tudo junto e segue, sabe? É um pouco quase uma coxa de retalhos teórica, política, ideológica que funcionou, né? No fim das contas funcionou. Muito bom. Posso só fazer mais um comentário em cima disso? Isso é maoísmo, né? A questão da linha de massa, eu acho que ela depende disso. Ela foi uma teoria importante depois dos julgamentos contra os caminhos e descaminhos da União Soviética, né? Ela foi muito importante porque ela repensou o colonialismo numa chave nova, inclusive apontou o dedo para a Rússia e falou: vocês estão sendo colonialistas também, né? Com o leste europeu. E acho que esse é o momento de Timor-Leste, né? E foi super importante, de fato. E entender também que eles não tinham proletariado para lutar essa luta, né? Eles tiveram que se basear num campesinato e numa cultura do campesinato que eles tinham que alfabetizar e fazer tudo isso. Você mencionou uma coisa, os termos que você vai soltando em Tetum, assim, lembra na hora a coisa do indonésio. Liurai, em indonésio, é lurar. Eles também têm líderes que são como se fossem caciques, vamos dizer, tipo líderes comunitários, que na Revolução Indonésia vazou também para a estrutura municipal. Os lurás existem, eles comandam bairros, assim, tipo, unidades familiares, sabe?
pequenas, menores que bairros brasileiros, mas ainda é uma coisa que para o Sukarno, uma vez que ele e o Hatta criam, né, o mapa do que será a Indonésia como um Estado socialista inicialmente, o marrainismo foi proposto como uma projeto de governo socialista, ele faz questão de falar, essa é a nossa tradição, e isso tem que vazar. A gente tem que ter essas unidades, senão o povo, primeiro, não vai entender o que a gente está fazendo e vai notar que a gente está desenraizando esse povo e fazendo a mesma coisa que os holandeses fizeram conosco, né? E só um último comentário, eu juro que eu paro, o marrainismo é tipo, o Sukarno solta isso nos anos 30, né? Ele tem um discurso muito famoso chamado Indonésia Mengugat, que é tipo, a Indonésia acusa, e ele solta essa ideia, ele fala justamente como você descreveu, ele está andando por um canto, ele encontra essa pessoa, e parece narrativas do Buda, né, da China antiga, é tipo uma coisa meio mítica, ele encontra um guru, e esse guru é o homem simples, mas que traz todas as virtudes javanesas dentro de si, ele não precisa saber um monte de língua, ele não precisa ter os conhecimentos, né, das autoridades para ser a encarnação, a incorporação das virtudes nacionais e ser reconhecido como tal imediatamente. E o Sukarno, interessantemente, quando uma vez que eles declaram a independência da Indonésia, lutam a guerra até 49, o primeiro livro que ele escreve é uma versão feminina do Marraen, que é a Sarinah. A Sarinah é justamente a versão, e ele escreve esse livro, um livro belíssimo, aliás, falando que essa é a mulher que cuidou dele e amamentou ele quando ele era jovem, e ela, mesma história, ela encapsula as virtudes da mulher indonésia, seja javanesa, seja papuasa, seja sei lá o que, sabe? E criou-se esse mito, e esse mito funcionou muito bem e entrou na linguagem popular. O nome Sarinah se refere a qualquer mulher do campo, mulher trabalhadora, vamos dizer, né? Isso é interessante saber que isso virou Malbere, e Buibere, você falou, é o termo feminino? Buibere é Sarinah, Indonésia, né? Isso é lindíssimo, assim. E é parte da tradição socialista de lá até hoje, né? Embora o partido seja minúsculo e clandestino, ainda são textos que são lidos e são estudados, assim, e eu tenho certeza que esses timorenses que tinham sido educados no ensino indonésio, eles leram isso, porque isso era leitura obrigatória de escola, os livros do Sukarno. Mas é isso, só comentar. Não, é ótimo saber disso, assim. Eu não sabia, né? Eu acabo não estudando, sempre esbarro na Indonésia, porque não tem como, mas nunca me aprofundo na questão da Indonésia. Quando eu vi esse negócio de Marraen, eu falei, gente, é o Malbere, peraí, vamos pegar isso aqui. E é justamente esse lugar mesmo, do camponês, do analfabeto, né, daquele que era humilhado pelo colonialismo, e que então precisava ser exaltado, precisava ser valorizado, porque era o homem que realmente trabalhava, a mulher que realmente trabalhava, e que era a imagem do povo, né? Então, isso acho que tem aí esse lugar. E que também é uma história comum, se a gente pensar nos sovietes, né? Enfim, tem esse lugar dessa valorização popular, mas em contextos que não tem proletariado, né? É isso. Como é que a gente lida com uma revolução que tem uma origem numa teoria lá que também, depois da Rússia tudo é possível, né? Depois da Revolução Russa tudo virou possível do marxismo, né? Mas essas conexões, e aí tem essa questão metodológica mesmo, né? Eu acho que aí tem as limitações metodológicas. Tudo em Timor antes da década de 50 é muito difícil. É muito difícil porque os registros são coloniais, 90% da população, mais de 90%, com certeza, não era alfabetizada. Até hoje, a tradição oral é muito mais forte. Então, por mais que eles tenham conseguido taxas de alfabetização bem altas e tudo mais, mas a cultura oral é muito forte, né? Aliás, qualquer lugar que a gente saia do modelo eurocêntrico, a cultura oral predomina, né? Em Timor isso não é diferente. Então, é muito difícil você olhar para os registros coloniais e ir filtrando dali as fissuras da história, né? Então, eu tentei fazer isso agora nos arquivos lá em Portugal. Eu fui para Portugal para ver os arquivos sobre Timor-Leste. Eu acho que
vocês tinham perguntado, já não lembro quem perguntou, se eu entrevistei pessoas mais novas, né? Eu acabei focando só na década de 70, por questões de, tipo, praticidade de pesquisa, assim, né? E até porque é isso. Eu achei aqui o texto da Marisa, eu botei o link ali para você, mas tem outros. Esse é o que ela disponibilizou na academia, mas tem outros. Tem muita gente já lidando com o contemporâneo de Timor-Leste, muita gente mesmo, pensando essa questão de desenvolvimento econômico, essas questões políticas. Então, tem muito trabalho bom. Eu falei, cara, eu não vou me meter nesse lugar que já tem muita gente fazendo muita coisa boa, né? Vou voltar aqui uns passinhos atrás, e eu gosto mais dessa perspectiva da sociologia histórica, para explorar mais essa década de 70, que fica muito nesse lugar dessa história mítica, né, dos heróis, homens, e destrinchar isso um pouquinho mais, né? E aí começou a aparecer muito essas conexões. A Marisa também pesquisa essas conexões com Moçambique, o Daniel também, né? E agora eu quero muito, não vou conseguir colocar isso na tese, mas eu quero muito pensar essas conexões com o Vietnã, porque as conexões são muito fortes, então tem as evidências, os registros, né, que o Nicolau Lobato, que era o vice-presidente, chegou aí para o Vietnã, fez reuniões, tinha ali um acordo, né, que é isso, nunca conseguiu se efetivar por questões logísticas, mas tinha um apoio, tinha uma inspiração, essa inspiração nos movimentos indonésios, então, aquela coisa, mesmo com o massacre do Partido Comunista em 65, né, o maoísmo na Indonésia sempre foi muito forte, né, não tem como isso não ter influenciado, né, apesar de que a ilha de Timor, mesmo Timor Oeste, né, é bastante isolado no contexto indonésio, não está ali perto das grandes ilhas, mas reverbera, né, isso reverbera, então tem essa influência com toda certeza. Agora, essa da Sarinara eu não sabia, vou procurar também. Nossa, é isso, é a síntese, né? A Yabu Iberi, eu peguei o livro aqui para vocês verem, o livro que saiu agora. Em primeiro lugar, o livro todo em língua tétum, gente. Eu sou apaixonada, que eles não escreveram em português nem em inglês. E aí as figuras, então a primeira figura é a senhorinha tradicional com o lenço na cabeça, sabe? Que é a figura da agricultora. Você anda em qualquer lugar da montanha em Timor e você vai lidar com essas mulheres. Aí atrás a guerrilheira, que é a mulher que pegou em armas, sabe? Então tem toda uma valorização, e aí aqui também as mais jovens, né? Então tenta valorizar também esse lugar das mulheres mais jovens, dessa nova geração. Então tem esse lugar dessa Buibere no sentido mais amplo, de todas essas mulheres que lutam e que participam e que atuam politicamente, mesmo sem ser uma política formal partidária. E aí, para mim, a imagem linda que tem disso, nas eleições até hoje, a forma deles marcarem quem votou, apesar de ter o registro lá, os órgãos de controle de eleição são bem estruturados, tem apoio da ONU sempre, tem grana e tudo, mas eles pintam o dedo das pessoas que votaram. Então, as pessoas saem e tiram a foto com o dedo pintado. Então, agora teve eleição recentemente, várias mulheres jovens, assim, com o dedinho pintado, assim, passando no meu Facebook, né? Como eu disse, o Facebook é minha mina aí de evidências de pesquisa. Então, uma foto linda das mulheres jovens de 20 e poucos anos com o dedinho pintado, assim, que foram votar. Então, essa representação, né, do lugar das mulheres, do lugar dessas diversas mulheres rurais e urbanas, e aí tudo nesse guarda-chuva da Buibério, assim. E é uma coisa que tem sido retomada bastante ultimamente, porque durante algum tempo foi meio que esquecido, a narrativa masculina predominou, mas ultimamente essa narrativa feminina tem sido mais valorizada, assim, então é bem bacana também. Peguei a referência aqui, obrigada, viu? Bom, fui achar onde é que tem a referência do livro, adivinha? Facebook, gente.
Eles usam o Facebook, assim, como uma grande biblioteca, como um grande arquivo, é sensacional, tá tudo lá. Seguir as pessoas certas de Timor no Facebook, você acessa tudo. Camila, você por acaso chegou a conhecer o Luiz Cardoso? Sim, sim. Eu sou louco pra ter ele do Facebook, ele também tá lá, sempre postando, bem ativo, né? É. Então, Luiz Cardoso foi assim uma entrevista que me salvou em vários sentidos. Porque ele foi namorado da Rosa Muck na década de 70, então ele me contou as partes assim mais da vida pessoal dela, que quase não tem registro. E ele me botou em contato com um monte de gente, assim, incrível para as minhas entrevistas. E ele consegue ter uma visão, ele é dessa geração antiga, mas ele consegue ter uma visão de Timor muito autônoma. Que eu até falei isso para ele, me parece que se ele morasse em Timor, ele não teria essa liberdade de escrever o que ele escreve. Ele acabou ficando em Portugal e não voltou para Timor, volta só, assim, né, para eventos e tal. Mas, por exemplo, o último livro dele, que ganhou o Prêmio Oceanos e tal, que é O Plantador de Abóboras, quem conhece a história de Timor, aquilo ali é uma crítica ao Xanana Gusmão, assim, pesadíssima, pesadíssima. E é interessante ele ter essa autonomia de escritor, e eu acho que ele só consegue fazer isso por estar fora de Timor. É um pouco também o que acontece na Indonésia, né? O pessoal que está fora da Indonésia pode escrever com mais liberdade, porque estando na Indonésia as questões políticas são mais complicadas, né? Então, eu gosto muito, assim, do que ele escreve, porque é isso, ele faz uma visão bastante crítica a essas lideranças históricas, e através da literatura, né, de uma forma tranquila. Isso, quem não conhece a história, lê o livro e é bonito do mesmo jeito. Mas quem conhece a história vai pegando ali os matizes, né, e até quem... a frase ali do plantador de abóboras é do Xanana Gusmão, que ele falou que quando ele ganhasse a guerra, ele não ia mais estar na política, ele ia plantar abóboras. Isso foi em 1999, estamos em 2023, quem vai ser o primeiro-ministro de Timor-Leste novamente? Xanana Gusmão. Então, a crítica, assim, a essa perpetuação aí dessas lideranças históricas que nunca saem do poder, né?